Olá, Mojubá a todos, aos meus mais velhos, aos meus iguais, aos meus mais novos. Eu sou o Olorixá Jorge Caomi, sacerdote do Ebelecel Orixá Ebeu Bimonurê. Pessoal, o vídeo hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu estou muito feliz, porque o nosso vídeo falando sobre Orixá Otim, ele recebeu uma crítica. Uma crítica de uma pessoa que é uma pessoa ilustre dentro do candomblé. Uma pessoa cuja qual eu tenho muita admiração, muito carinho, muito respeito. E o que essa pessoa tem de iniciado no culto de orixá, eu não tenho de idade. A vivência que essa pessoa teve ao decorrer de sua vida, eu jamais terei. Ela conseguiu conviver com alguns mais velhos que eu conheço só de nome, né? Então a vivência dessa pessoa eu nunca terei, a experiência espiritual que essa pessoa passou, a trajetória dela dentro do candomblé, muitas coisas eu não irei passar, eu não irei ver, mesmo que eu viva 100 anos, 150 anos, porque as coisas vão mudando, né? É o ciclo da vida, as coisas mudam, né? O chamado progresso. Eu fiquei muito feliz por saber que essa pessoa acompanhou esse vídeo, assistiu esse nosso vídeo, né? E as críticas que essa pessoa fez foi muito bacana. Por quê? Porque me fez entender que faltou algumas informações referente ao vídeo que fizemos sobre o Orixá Otim. Então agora eu vou trazer algumas coisas, algumas informações que possa ser útil ao vídeo anterior e a vídeos futuros que nós vamos colocar no nosso canal, tá bom, pessoal? Hoje eu estou à paisana porque esse vídeo, como eu disse, é um vídeo diferente. Eu não vou falar sobre o orixá, tá bom, pessoal? Por isso que eu tô vestido assim, dessa forma, não estou a caráter, tá bom? Bom, pessoal, eu não gosto de falar coisas, fazer afirmações. Eu não sou o dono da verdade universal, eu nem acredito numa verdade universal. Então tem algumas coisas que eu escrevi aqui, tá? Datas, nomes, para mim estar falando aqui com vocês de uma maneira mais correta, né? Da forma que realmente é o relato histórico, tá bom? Então vamos lá, o rio Otim, ele fica no estado de Oxum, na Nigéria, né? Ele cruza uma área da região local de Odo-Otim. A sua estação de chuva ocorre entre abril e novembro. Ele tem cerca de 36 quilômetros de extensão. Então não foi inventado. Esse rio está lá. Existe esse rio. E na época da seca, realmente, é comum, né? Quem mora às margens de rio sabe disso. Eu morei muitos anos próximo ao rio Paraíba do Sul. E é comum, na época da seca, o rio baixa um pouco seu volume. Você consegue enxergar pedras, surge várias coisas no rio que fica submersa quando ele está cheio. E lá existem essas 4 pedras que simbolizam os seios de Orixá Otim, tá bom? É uma outra situação. A cidade de Okuku foi fundada por Oladile, que era da família Odudua. E Otim pertencia à família nobre da cidade de Otã. Então basta a gente ver aqui, quando Oladile fundou essa cidade de Okuku, e dentro de Otã, a família de Orixá Otim. Aí nós vamos conseguir datar, que eu, infelizmente,
eu não consegui trazer para vocês a data exata, né, do período que o Otim passou pela Terra, tá bom? Infelizmente eu não consegui, mas eu deixo aqui para vocês isso, ó. A cidade de Ocucu, fundada por Oladilê. Procurem aí quando foi fundada essa cidade. E famílias nobres de Otã. Né? Quando foi fundada a cidade de Otã? Né? Seria interessante. Uma outra situação aqui, pessoal, bem simples aqui, feito testes, né, pelo método do radiocarbono na cidade de Ilê-Ifé, a cidade sagrada, né, para nós cultuamos orixá. Os historiadores, né, esses geólogos, afirmam que a primeira civilização tenha surgido lá no século VI, ou seja, entre 501 a 600 depois de Cristo, segundo o calendário juliano. Tá? Agora, pessoal, essas datas eu queria trazer para vocês. Então vamos lá. Agora é o seguinte, eu sei que existe um grande diferencial entre orixá, Irumalé e orixá Eborá. A diferença é enorme. Vou citar aqui para vocês algumas coisinhas, tá bom? Que é pra gente, devido a ter falado sobre 1700 e alguma coisa, que foi o período que o Otim passou pelo mundo material. Então, e pessoas, né, falaram assim que seria impossível, que o orixá antecede o cristianismo. Então vamos lá. Se a gente entender que o Odudua, ele sai de Meca, né, devido a problemas ocorridos, devido à visão islâmica religiosa, porque eles queriam colocar estatuetas, né, os herês, né, que a gente chama herês, aquelas estatuetas de madeira, nos templos islâmicos. Isso não era aceito. E aí, devido a essa situação, ocorreu uma morte do filho de um rei. E o filho, o pai, aliás, né, que era o rei desse filho que foi morto, determinou a morte da família de Odudua. Então Odudua, ele sai de Meca para não morrer e vai para a Nigéria, onde mais tarde seria fundado Ilê-Ifé. Então, olha só, quando foi fundado o islamismo? Né? O islamismo tem 10 mil anos? Não, não tem. Mas enfim. Então eles chegam lá, nessa cidade onde mais tarde seria Ilê-Ifé. Na comitiva de Odudua estava um de seus filhos, primogênito, seu primeiro filho, que foi reconhecido, foi chamado de Ogum. Tá? Então todos nós sabemos, falamos muito sobre isso dentro do candomblé, dentro do Xaxalabaorixá, né? Que Ogum é filho de Odudua. Odudua foi um homem que fundou Ilê-Ifé e criou, né, as tradições iorubás, né? Criou o conceito iorubá, vamos assim dizer. Então, se Ogum estava vindo com Odudua, aí fica a pergunta, né? Mas como? Se Ogum estava lá na criação, como que Ogum estava vindo com Odudua de Meca? Uma coisa meio maluca, não é verdade? Mas não é. Porque o Ogum que veio junto com Odudua, o Ogum filho de Odudua, é um Eborá. Foi reconhecido nele, vamos dizer assim, a reencarnação
de Ogum. Foi reconhecido nele a personificação de Ogum. A energia de Ogum foi reconhecida nele. E ele foi aclamado Ogum. Então o Ogum Irumalé, o Ogum Orixá, esse é impossível datar. Por quê? É uma energia. Ele transcende o material. Ele transcende a carne humana. Ele transcende o mundo material. É uma energia espiritual. Esse Ogum espiritual Irumalé nunca andou na terra, nunca casou, nunca teve filhos. Mas o Eborá Ogum, filho de Odudua, esse ele teve uma vida terrena. Guerreou, matou, casou-se, teve filhos, né? Então vamos lá, usei Ogum como exemplo, mas vou usar um outro exemplo. Sabemos que Oió foi fundada mais ou menos em 1400 aproximadamente. E Oió, quem foi o terceiro rei de Oió? Rei de Oió, desculpa, bati o pé aqui, pessoal. O terceiro rei de Oió foi Telaocô, né? Quem é Telaocô? Xangô. Nós não reconhecemos que Xangô, reconhecemos não, afirmamos que Xangô foi o terceiro rei de Oió. Oió foi fundado em 1400 por Oraniã, né? Oraniã também filho de Odudua. Fundou Oió. E Xangô foi o terceiro rei de Oió, né? Telaocô. Então, como eu posso falar que eu não acredito que Xangô, né, que Orixá se casou, que Orixá teve filhos? Bom, se eu pegar a história de Oió, vai constar o reinado de Telaocô. E ele foi reconhecido como Xangô. A personificação de Xangô. Agora entender que Telaocô é um Eborá. O Orixá, Irumalé, Xangô, esse não tem como datar a existência dele. Há quantos anos ele existe? 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil anos. Não tem como datar. Mas o Eborá, Telaocô, que foi reconhecido como Xangô, esse sim. Se casou, foi o terceiro rei de Oió, né? Tem várias histórias na cidade de Oió e da cidade de Oió, cujo qual é citado o Lufirã, né? Ou Telaocô, tá certo? Então, pessoal, a gente precisa entender que quando no nosso canal eu falo sobre o casamento de Orixá Otim, Orixá Xangô, Orixá Oxum, Orixá Iemoja, estamos nos referindo ao Eborá, aquele que teve vida terrena, aquele que passou pela terra, né? Voltando ao Orixá Otim, no vídeo, né, no nosso vídeo lá no nosso canal, eu ainda falo que Otim não é Irumalé, é um Eborá. Ou seja, esse Eborá surgiu aqui no mundo material e foi reconhecido, foi aclamado como Orixá. Diferente de Ogum, Xangô, Oiá, Oxum, que já eram Irumalé Orum. Tá bom, pessoal? Então é isso aí. A gente tem um vídeo também explicando melhor Eborás e Orixás. Tá bom? Quem puder lá, acompanhar a gente no canal. Obrigado. Mojubá a todos. Eu preciso parar o vídeo porque é 15 minutos só, tá, pessoal? Valeu.